Olá, família! Que bom que estamos juntos novamente, mais um domingo em família, um domingo com Jesus. E dando continuidade à nossa leitura, nosso estudo da obra Educadores do Coração, de Walter Barcelos, esse capítulo 6, a tarefa educativa, é um capítulo muito importante, porque ele vai tocar em alguns detalhes que a gente já veio comentando sobre a parentalidade, que é diferente do exercício da paternidade e da maternidade, e fazendo com que a gente entenda que essa tarefa educativa é para todos. O que significa a palavra educação? A gente já parou para pensar? Já discutimos sobre isso? Palavra educar, o E significa para fora. E ducare significa conduzir. Uma imagem muito bonita que a gente pode ter do que significa educar é Jesus como pastor. Pensa no pastor conduzindo as suas ovelhas. Tem até a discussão a respeito da vara, que está no Velho Testamento, o uso da vara para a educação dos filhos, das crianças. E de forma muito equivocada se entende que a vara é de fato pegar uma vara e bater com a vara nas crianças. De forma alguma isso foi proposto para que a gente use do artifício da violência, principalmente física, para conduzir nossas crianças. Nós não saímos dando varada nas ovelhas. Nós usamos para trazê-la de volta ao caminho. É essa analogia que a gente tem que fazer quando diz que Jesus é o pastor que conduz as ovelhas do seu rebanho. Ele vai usando ali daquele artifício da vara para encostar na ovelha que está desgarrada, que está querendo fugir, que está saindo do caminho, que o significado da palavra pecado é esse, quando se desvia do caminho, traz para junto, traz para perto, conduz, coloca de volta no caminho, no caminho que é da segurança, no caminho que é o que vai nos conduzir ao reino de Deus. Então, educar, e a palavra disciplinar vem de discípulo, que é aluno, então aquele que aprende, que é educado, tudo isso tem relação com ser conduzido e conduzir. Então, educar, quando nós nos colocamos na condução, né? De trazer ali. Como que a gente vai trazer? A gente pode fazer isso e a educação tradicional, não vamos chamar de tradicional, mas hoje em dia se fala em educação violenta, porque ela tem, exatamente por uma tradição, pelos costumes, usado a força física para impor a autoridade e ter a obediência dos filhos. Então, nesse trecho nós vamos aqui dialogar, porque Walter Barcelos fala da invigilância espiritual quando os pais falham. Não é porque desejam, porque nenhum pai e mãe desejam o mal dos seus filhos. Então, a gente está generalizando, a gente sabe que por sermos espíritos, nós podemos encontrar nessa relação um certo inimigo. Tem pais que não gostam, não desejam o bem dos seus filhos, têm inveja, têm disputas, entram em conflitos, e tem filhos que têm também esse mesmo padrão de sentimento. Mas vamos pensar que quando um casal, né, e aí pai, mãe, enfim, quando uma pessoa decide
receber um espírito por filho, né? Seja pela via da adoção, nós já conversamos isso no domingo passado. Então, que receba, a intenção é de cuidar, mas a gente sabe que existem os filhos que chegam de uma forma não planejada e não desejada, o que também a gente precisa trabalhar, né, no sentido de ajudar aquelas pessoas que naquele primeiro momento vão ter dificuldades de se vincular, de promover o cuidado, mas a gente viu que, generalizando, a gente simplifica essas questões. A vida humana ela é complexa, né? As relações humanas são complexas. E se a gente for generalizar, dizendo que todo pai e toda mãe querem o bem dos, né? Querem o melhor para os seus filhos, querem a felicidade. E é uma pergunta muito importante que a gente deve se fazer. O que queremos para os nossos filhos? Eu cheguei a dar uma palestra e fiz exatamente esta pergunta. E a maioria, como a gente estuda e no trabalho como psicóloga, na educação parental, o que a gente encontra? Pedidos de pais e mães muito confusos, em conflitos, porque não conseguem fazer com que seus filhos obedeçam. Então, no fundo, eu ouso dizer, e dentro dos estudos que eu tenho feito sobre educação parental e uma educação baseada na disciplina positiva e em valores, também à luz da doutrina dos espíritos, nós tendemos a desejar a felicidade dos nossos filhos, mas, veja bem, é uma reflexão profunda que nós temos que fazer. Então, talvez a gente tenha que dar esse mergulho e vasculhar lá dentro. As coisas não são tão simples. Fazer esse processo de autoconhecimento é indagar o que realmente eu quero na relação com as pessoas e na educação dos meus filhos. Eu estou querendo a felicidade deles ou eu estou querendo a minha? Porque filhos obedientes são filhos que não me dão trabalho. São filhos que não me incomodam. São filhos que não me desafiam. E quem não é desafiado, que não é incomodado, que está ali tocando a vida. Então, tem pais que, por exemplo, não querem parar de trabalhar, não querem parar de fazer as suas atividades para dar atenção, uma atenção até de qualidade que as crianças precisam para o seu desenvolvimento mental, emocional. Não querem parar. Eles querem cuidar dos seus interesses. E essa é a grande chaga da humanidade. É o egoísmo. Se nós olharmos para todas as falhas, então quando os pais falham, que é o que ele utiliza aqui, quando nós, seres humanos, falhamos, caímos em erro, é porque nós estávamos com um foco no nosso interesse, com um foco em fazer as coisas para atenderem os nossos desejos, as nossas vontades, nossos caprichos. Às vezes está tão encoberto, está tão velado, está tão, eu vou até dizer, a gente enfeita, que fica com aparência de que é uma coisa. Não, mas é em nome da criança, é em nome da felicidade, do bem-estar do outro, eu quero isso para o bem do próximo. Está tão enfeitado, camuflado, que a gente acredita nisso.
A gente realmente acredita que está fazendo algo em função do outro, mas no fundo é para atender as nossas expectativas, os nossos desejos. Então, eu quero a felicidade do meu filho, eu não quero que ele chore, que ele faça birra, né? Que ele me faça passar vergonha. Aí já viu, né? Por que eu não quero que o meu filho faça birra? Porque eu não sei lidar com isso. Porque eu não sei como atender às necessidades dele. Porque o nosso foco está nas nossas próprias necessidades. Então, quando a gente fala disso, será que a gente realmente deseja o bem dos nossos filhos ou deseja o nosso próprio bem? Isso é uma questão que está por trás, como o egoísmo, está na raiz de todos os males. Se tem uma criança em sofrimento, é porque existe um problema ali a ser tratado. Se existe uma birra, é uma criança em sofrimento e ela não merece ser punida por isso. Tá vendo? Quando a gente entra numa educação que é punitiva, que é a educação tradicional, a gente encobre e não olha para a criança. O nosso exercício aqui é olhar para o outro, aprender a olhar para o outro e olhar para si mesmo. Quando eu olho para a criança fazendo birra e eu vou e dou bronca nela, porque ela simplesmente não pode fazer isso porque eu não quero, porque eu acho errado, porque eu acho inadequado, um comportamento inadequado, porque eu acho que não há motivo para isso, eu não olho para a criança para perceber qual o motivo dela, qual a necessidade dela. Nós somos movidos por necessidades básicas. Necessidades de segurança, necessidades de apego, de afeto, necessidades de atenção, de cuidados, necessidades. Não é capricho, não confunda necessidade com vontade. Quando a gente vai analisando esses aspectos, nós precisamos olhar para a missão dos pais, que é de educar, é de conduzir. E se eu me proponho a conduzir pela forma como eu quero, então, vai ir, a criança vai ter que ir, vai ter que fazer aquilo que eu julgo que é o certo. Então, eu estou conduzindo. Só que eu estou colocando ali uma condição. Veja que o amor condicional é quando eu coloco condições para a criança haja da forma como eu quero. E nós fazemos isso boa parte do tempo, até sem perceber, de tão automático que está, porque nós temos essa herança. Nós fomos educados por esse caminho. Você vai ter que fazer isso, senão a condição aí. Senão você vai de castigo, senão você vai tomar uma surra, senão você não vai ter o que você quer, senão e vem a condição. A educação que tem por foco a obediência, em geral, é uma obediência cega. É o que a gente chama de obediência cega, é quando a gente conduz e pede para que, inconscientemente, né, a gente está dizendo para aquela pessoa que a gente vai conduzir para fecha os olhos porque eu estou te guiando. Algumas pessoas vão na confiança, mas em geral, o que a gente estabelece nessa relação é a insegurança, a desconexão, que nós falamos sobre a conexão, né, que gera essas trocas afetivas, a gente rompe e ao invés de a gente estar conectado com as nossas crianças,
Nos nossos relacionamentos, até no casamento, a gente distancia um do outro. Porque eu fico num patamar de exigência, aquilo que eu quero, e eu acabo cobrando do outro para que ele realize aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, aquilo que eu criei de expectativa que o outro deva fazer. Só que às vezes o outro não tem nem capacidade de fazer, como a criança. Às vezes a gente exige da criança algo que ela não tem capacidade. E, apesar disso, nós castigamos porque ela não faz. Então, é uma incongruência, a gente já discutiu, a gente acaba exigindo e dando mensagens para a criança que ela fica muito confusa. Como que eu vou fazer isso se eu não sei? Como que a gente vai fazer algo? Se me pedirem, Márcia, você vai ter que falar agora em japonês. Eu não sei falar japonês. Uma palavrinha ou outra ainda sai, mas uma conversa, fazer uma tradução de um texto, não tenho essa capacidade, essa habilidade desenvolvida. Então, nós precisamos deixar a criança se desenvolver, ter a capacidade para isso, só que nós vamos educando, desenvolvendo essas habilidades, transmitindo valores. Os nossos valores são transmitidos para a criança, nós já também discutimos isso. Então, veja aqui uma educação que a gente vai conduzindo cegos, quando nós mesmos estamos cegos diante das nossas próprias necessidades, estamos cegos para aquilo que nós consideramos que deve ser bom ou não, estamos cegos para... Né? Nós mesmos, nós não fazemos esse processo de autoconhecimento, fica confuso, fica difícil, porque a criança, a forma que ela tem para se comunicar é fazendo a comunicação não verbal. É a birra, é o choro, é o grito, é bater ou se bater, se morder. E depois nós temos aquelas crianças que se cortam, os adolescentes que se ficam cortando essas punições auto-infligidas quando não descambam para uso de entorpecentes. E bebida alcoólica que está sendo muito usada nos jovens e os adultos também. Isso tudo é para a gente entender que a obediência ela é importante e a criança ela vai aprender isso. Dos 0 aos 3 anos é muito importante nós passarmos todos os valores, a base, né? Todos aqueles conhecimentos que vão servir de base, que a criança vai assimilar. E dos 3 aos 6, ela vai já tendo assimilado, tendo aquilo ali, ela vai consolidando, vai fortalecendo aquilo que ela aprendeu. Então é enganoso quando a gente acha que só porque eu não me lembro o que aconteceu na minha infância, que os acontecimentos eles não estão presentes. Hoje se fala da criança interior ferida, dos adultos que tiveram uma infância traumática. E há estudos sobre o trauma cada vez mais ganhando relevância por conta da neurociência. A neurociência ela tem sido um aliado nos estudos da psicologia e da medicina, claro, porque começam a perceber esses efeitos que extravasa, né, o psiquismo pela presença de transtornos mentais e pelo corpo com as doenças, principalmente autoimunes e as com malignidade, que é o câncer. Então veja aqui, a obediência cega nos cega, não nos faz ver o mundo, não nos faz pensar a respeito do mundo. Então são crianças que nós estamos educando para o futuro. Então a educação ela tem por missão
conduzir essa criança para Deus, que nós já vimos, né? Passando valores morais, mas preparando ela para se tornar um adulto. Um adulto que vai ter uma influência na sociedade. E esse adulto tem que ter uma influência boa. A gente vai dizer positiva, né? Que ele tenha uma vida com qualidade, um bem-estar e que ele vá promover o bem-estar das outras pessoas. Isso deve ser passado para ele desde cedo. Mas quando a gente entende que a criança errou, ela deve ser punida, e quando ela acerta, ela deve ser premiada, nós estamos num modelo de educação. Um modelo de educação que é pela punição e recompensa. Vamos pensar o seguinte: se a criança comete um erro, ela é punida, castigada, significa que ela não pode errar? Significa que se eu erro, eu mereço também ser punida, castigada? Ou nós temos o dever de ser perfeitos? Então aquela frase clichê de que, nós não somos perfeitos, tá onde? Olha de novo o paradoxo, a incongruência. A gente exige da criança uma perfeição que ela não é capaz de dar e nós muito menos. Nós exigimos que ela faça aquilo que a gente quer quando a gente às vezes nem faz. Mas se eu não vou punir, eu vou fazer o quê? Essa é a grande chave da transformação de uma proposta educativa que vai na direção de uma disciplina positiva, que a gente chama, no sentido de gerar bem-estar. Porque uma criança, ela precisa ser encorajada a fazer o que é o mais adequado, a fazer o bem, a agir de forma empática, gentil, encorajada e não punida. Então eu vou elogiar a criança quando ela fizer uma coisa certa. Bom, o elogio não é a mesma coisa que o encorajamento. Opa, então a gente já tem outras coisas para discutir também. Porque o elogio é a mesma lógica da punição. Eu acabo premiando a criança porque fez alguma coisa certa e ela vai acabar se sentindo condicionada. De novo, condicionamento. Veja que isso é um trabalho que a psicologia faz, existe uma linha de base comportamental que busca fazer isso. Então, eu quero que minha filha ou meu filho haja de uma forma tal. Então, não faça birra, que se comporte. Então, é comportamento. Então, existe uma linha na psicologia que atua nessa área. Na área comportamental, faz análise do comportamento, então análise funcional, e vai atuar pela lógica da recompensa, do reforço positivo. A reflexão que eu trago, que eu tenho estudado, me aprofundado e busco trabalhar, e venho trazer aqui para a nossa reflexão, ela não parte desse princípio. Porque o comportamento é a manifestação do espírito. Se eu altero o comportamento e não altero o espírito, não adianta. Quem tem essa visão que trabalha com o comportamento, a alteração do comportamento, para poder alterar o sentimento e o pensamento, vai funcionar? Vai, porque é assim que a gente adestra. Fazer com que a gente aprenda que determinado comportamento é esperado, é adequado, é recompensado, é bem visto pela sociedade. E outros comportamentos não são. Só que o que eu faço com as emoções e os pensamentos que estão por trás desse comportamento que não é bem visto? Muitas vezes a gente põe para dentro, vai para o inconsciente.
vai aparecer no corpo de alguma forma. Então, eu posso ter resultados de curto prazo, mas a longo prazo eu não estou formando um cidadão com um certo equilíbrio, com o autoconhecimento. Então, pessoas que sabem como agir no mundo. Nós queremos isso? Queremos isso. Crianças que saibam se comportar bem. Só que a gente pode ter crianças que se comportam bem porque elas foram encorajadas. Que tem a relação com a palavra coragem, e coragem tem a ver com e agir. Então, agir com o coração. E é isso que nós queremos. Que a criança e nós, seres adultos, passemos a agir com o coração. Significa, nesse trabalho de autoconhecimento, o espírito que pensa, que sente, ele gera o comportamento. Então, o trabalho que eu tenho que fazer é ir lá, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. O que eu estou sentindo, vamos dizer, das emoções. As emoções, é senso comum dizer que as emoções nós não podemos modificá-las. Por enquanto, no nosso nível de evolução, nós não podemos. De fato, nós estamos aqui no mundo, então veja como é que é a relação. Nós estamos aqui no mundo. Algo acontece. Tem um fato, um acontecimento, uma situação, problema. A criança se jogou no chão, está fazendo uma birra. Bateram no meu carro. Uma pessoa morreu da minha família, que eu tenho afeto. Um acontecimento. Como que esse acontecimento vai me afetar? Quando há essa afetação, então, ela chega para mim pelas vias das sensações, então eu vejo, eu ouço e eu tenho a sinestesia, eu sinto. É algo que, né, mexe, me dá, aí vem as emoções, a tristeza, a alegria, a raiva, o medo. Quando essas emoções vêm, elas ativam automaticamente o corpo pelo sistema nervoso. Dá uma descarga de hormônios, preparando o corpo para agir. Então, eu posso chorar, posso fugir, posso ir para a luta. Só que nós temos a possibilidade de fazer uma leitura do acontecimento. O acontecimento, ele é. O que ele é não é aprendido por nós. Então vamos entender isso. O que acontece, eu só posso interpretar. Eu olho, escuto, sinto e tiro as minhas impressões. Eu tenho esses filtros. Então aconteceu, um carro bateu no outro. Eu estava dirigindo, bateram no meu carro. Isso é um fato. Agora, como que eu vou interpretar? Como é que eu vou ver esse fato? É que eu vou criar em mim o meu comportamento. Então, veja que o comportamento, ele é criado a partir do que eu sinto e o que eu penso. Então, se eu quero trabalhar o meu comportamento, se eu quero trabalhar o comportamento da criança, eu tenho que entender o que ela sentiu e o que ela pensou a partir de um acontecimento. Então, é virar para a criança: o que está acontecendo? O que aconteceu? O que você está sentindo? Indagar. E não chegar com a nossa raiva, porque uma criança que está ali fazendo birra, naquela hora, a gente pode ser impactado, a emoção disparada ser a raiva,
o pensamento automático de que eu não quero, eu vou coibir, eu vou inibir esse comportamento. Então, o que eu posso fazer? Em geral, pela nossa educação, pelo que nós passamos na infância, nós vamos ter uma resposta automática da violência. Infelizmente, nós vamos ter uma resposta agressiva e não acolhedora. Não é ser permissivo. Muita gente confunde. Acha que tá sendo fraco, tá sendo mole, tá deixando a criança fazer o que ela quer. Não é. Não estamos deixando a criança fazer. Aliás, quando a criança coloca em risco a própria vida ou coloca em risco a vida de outros e se machucar, os outros e a si mesma, nós precisamos fazer essa contenção. Nós precisamos afastar a criança do perigo e aí acolher. Mas naquele momento que a criança está fazendo birra, o que ela precisa? Que nós a compreendamos. E como que nós podemos fazer isso? Dar um abraço, às vezes é isso que ela precisa, dizer: eu estou aqui. Eu estou à sua disposição, estou atenta, eu estou olhando e te ouvindo, para que você sinta a minha presença, sinta segurança, sinta o conforto, se acalme. E aí a gente, com essa conexão estabelecida, porque quando eu castigo, quando eu grito, sabe o que acontece com a criança que já está mal? Ela fica pior. Então, se eu pretendo agir com força, gritar é uma violência. E a gente grita muito. Nós temos gritado muito com as nossas crianças. Gritar. Imagina alguém gritando com você. Um exercício que a gente pode fazer é: aquilo que eu estou fazendo com a criança, se fizerem comigo eu vou gostar? Se ponha no lugar. Veja pela perspectiva da criança. Então, se eu olho para a criança que ela está fazendo birra, ela está em sofrimento, ela está mal, eu vou chegar e gritar com ela e dar um tapa nela e pôr de castigo? Eu vou deixá-la pior, ainda por cima, porque se eu sou a pessoa de referência dela, ela vai ficar sem qualquer referência, porque a pessoa de referência também está sendo violenta com ela. Para quem ela vai recorrer? Ela não vai ter para quem recorrer, ela vai se sentir só, em desamparo. Temos hoje adultos vivendo traumas, dores, sofrimentos, depressões, ansiedades por conta de vivências de desamparo na infância. Então, quando Walter Barcelos traz a questão do descuido moral, da indiferença que os pais têm para esse desenvolvimento moral das crianças, para trabalhar com elas os valores, existem pais que são negligentes, que são indiferentes para com as crianças, seus sentimentos, o que elas pensam, o que elas querem, quais são as suas necessidades. Mas, quando Walter Barcelos fala do respeito e a obediência, ele está destacando aqui o que muito de nós queremos. Queremos a obediência da criança. E obter a obediência da criança é impor a ela sem consideração sobre o que ela pensa, o que ela sente. Eu devo exigir obediência ou a colaboração? É diferente. Então, de novo, nós temos que repensar o que nós queremos das nossas crianças, porque a obediência não conecta. Eu afasto. Porque é muito chato ficar obedecendo quem fica dando ordens o tempo todo.
Faz isso, eu quero que seja assim. Arruma aquilo, guarda aquilo. Já fez, já estudou, já não sei o quê. Desagradável. Imagina alguém dando ordens para nós o tempo todo. Ah, por favor, você vai lá e arruma a sua cama. A criança não arrumou a cama. Ah, mas eu pedi com gentileza, eu falei com ela, por favor, ela não fez. De novo, vai, olha, sua cama ainda não foi feita. Na terceira vez, como é que a gente tá? Já tá bastante irritado. E quer aquela cama pronta. Mas quem quer? É a criança ou é o adulto? É o adulto que quer a cama arrumada. Então, se a gente quer, a gente precisa conversar com essa criança e educá-la desde os primeiros anos de vida, né? Então, conduzi-la a colaborar, explicando para aquela criança que ela faz parte daquela família e daquela casa, daquele lar que precisa ter uma dinâmica ali de arrumação, de cuidados. Chama, mostra, faça, seja o exemplo, conduza. Não precisa de obediência. Nossos filhos não precisam nos obedecer. Nossos filhos precisam eles serem compreendidos, orientados, conduzidos, com essa conexão estabelecida para que eles possam responder de forma colaborativa. Então, eles vão passar a querer fazer. Isso é o mais lindo, porque quando a gente traz para o Evangelho, a gente diz o quê? Que Deus não viola as consciências, que Jesus não violou as consciências. Por que nós vamos violar a consciência dos nossos filhos? Obrigando eles a fazerem o que a gente quer? Porque a verdade é essa, é aquilo que eu quero, aquilo que eu julgo que é certo. Jesus não fez isso. Deus não faz isso. Jesus ainda está atuando entre nós, ele não faz. Ele envia para nós tantas pessoas. Outro dia eu fiquei pensando no Chico Xavier. Olha que linda a vida de Chico, de exemplo. É mais um enviado de Jesus para nos lembrar dos ensinamentos desse pastor. Porque nós esquecemos e ficamos recitando o Evangelho, mas não compreendemos e muito menos praticamos. Não colocamos o Evangelho no coração. E encorajar é agir com o coração. Você tem que encorajar a criança a fazer as coisas que é para o bem de todos. Não é só seu ou dela, é de todos. Jesus nos estimulou, nos deu coragem. Ele pediu para que a gente agisse com coragem. Mas ele não nos forçou, não nos obrigou a nada. Agora, tudo que nós fizermos, nós vamos responder por isso. Existem as consequências naturais e na educação nós vamos conduzir, mas as crianças vão fazer as suas escolhas e elas vão responder pelas consequências dos seus atos. Isso é muito importante que a gente faça para que haja adultos que assumam as consequências dos seus atos. Porque o que nós temos visto hoje, muitas vezes, é o seguinte: se o que eu fiz foi legal, foi bem sucedido, deu certo, mérito é meu. Se o que eu fiz deu errado, deu ruim, né? Então, a culpa é do outro. Nós temos feito isso. Não, isso aí que aconteceu não é culpa minha, ó, foi o tempo. Na falta d'água é porque não chove, a culpa é de São Pedro. Ninguém está discutindo, então, a questão climática, desmatamento, não é culpa do ser humano que está acabando com isso. Não, é culpa que não chove, a culpa é da nuvem, é de Deus, Isso é um raciocínio que existe. E a gente
se exime da responsabilidade coletiva de cuidar do nosso planeta. Imagina, então, com relação às nossas crianças. Então, é com este olhar, né, para as crianças, mas para as relações, porque isso diz respeito a todas as relações. Como eu me relaciono com as pessoas. Agora, faça um exercício, uma sugestão. Se um adulto fizer comigo aquilo que eu estou fazendo com a minha criança, eu vou gostar? Que um adulto grite comigo? Se fosse um adulto ao invés de uma criança, eu faria isso? Se ali na conversa, né, com a criança, eu vou estar gritando também? Eu vou bater? Porque a gente ouve falar da violência doméstica, de homens batendo em mulheres, mas tem mulheres que gritam e fazem violência com seus companheiros, companheiras, enfim. Muitas mulheres também que estão com essa raiva, e sentir a raiva, reconhecer a raiva não significa dar vazão a ela. Ninguém aqui está defendendo que a criança, ela está sentindo isso, então ela deve manifestar a raiva dela e então ela pode bater. A gente não pode sair por aí xingando, gritando, batendo, cometendo violência. Nós precisamos, como eu falei, pensar a respeito daquilo que eu estou sentindo, do acontecimento, me dar conta dos filtros que eu estou usando. Nós vamos discutir mais sobre isso. Isso tem a ver com programação neurolinguística, disciplina positiva e outros tantos estudos, né, também da neurociência, que vão dar base para a gente ter um novo olhar para a educação. Para encerrar esse capítulo, que já fomos bastante aqui na nossa conversa, não vamos nos sentir culpados se nós erramos. Lembra que não podemos exigir perfeição, mas nós podemos reparar os nossos erros, nos dando a oportunidade de aprender novos modos de agir, novos modos de pensar e sentir. E o ganho é de todos. Tenha um ótimo domingo, uma ótima semana, que Jesus nos abençoe. E se gostou da nossa conversa, dissemine, curta o canal, assine, se inscreva. E nós vamos crescer e trazer ainda mais ideias. Até o próximo domingo.